같이 기도하고 시작하겠습니다. Então vamos orar todos juntos e vamos iniciar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos 저희를 사랑하셔서 저희를 위해서 독생자 예수 그리스도를 보내주신 은혜에 감사드립니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo, enviado o Senhor Filho, unigênito Jesus para nós. 하나님이 저희에게 베풀어 주신 그 사랑이 얼마나 큰지 저희는 다 알지 못합니다. Então nós não conhecemos todo o amor, quão grande Ele é. 날마다 그 하나님의 사랑과 은혜의 크기를 저희들 알아가기를 원합니다. Mas que todos os dias nós possamos conhecer a grandeza e a profundidade de seu amor. 항상 하나님의 말씀에 귀 기울이며 그 말씀을 따라갈 수 있도록 저희를 도와주시옵소서. Que todos os dias possamos dar ouvidos à sua palavra, que o Senhor Deus permita para que nós possamos segui-la. 여러 가지 세상의 유혹과 마귀의 시험으로부터 또한 저희를 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus nos proteja de toda a tentação, de toda a enganação do diabo todos os dias. 세상 욕심이나 죄에 빠지지 않고 오직 하나님의 말씀을 따라 저희들 살게 해 주시옵소서. Que nós não decaiamos no meio do pecado, mas que o Senhor possa nos proteger todos os dias. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살게 하여 주시옵소서. Para que nós possamos viver uma vida de alegrar ao Senhor Deus. 여기 고개 숙여 기도하는 모든 사람들 하나님께서 모두 귀하게 사용해 주시기를 원합니다. Que o Senhor Deus possa utilizar de forma muito agradável todos os espíritos que estão presentes aqui hoje. 오늘 하나님의 말씀을 또한 저희에게 허락해 주시기 원합니다. O Senhor Deus também pretende nos permitir a sua palavra hoje. 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 또 저희에게 가르쳐 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos ensinar a sua vontade, a sua palavra para nós. 그의 그 말씀을 잊어버리는 것이 아니라 듣고 또 마음에 새길 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Para que nós não esqueçamos a sua palavra nem um planejamento, mas sim que possamos guardar em nossos corações. 동일한 시간에 또 수자노 교회에서 또 함께 이 말씀을 듣는 모든 형제 자매들에게도 함께 해 주시기를 원합니다. E também no mesmo horário agora, os irmãos de Suzano que estão ouvindo essa palavra juntamente conosco, que o Senhor Deus possa permitir a mesma graça a eles. 새로 시작되는 또 그 교회가 더욱 하나님의 말씀과 은혜 위에 든든히 세워져 갈 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa permitir a sua graça para que aquela mesma igreja também ela possa estar no mesmo nível diante da sua graça, Senhor Deus. 오늘 모든 시간도 주님께 의지합니다. Esse tempo todo também nós dependemos diante do Senhor Deus. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 우리 욥기 21장입니다. Então, hoje é a palavra de Jó. Jó capítulo 21. Jó capítulo 21, versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. Jó capítulo 21, versículo 14 e 15. Eu vou ler. E todavia dizem a Deus: retira-te-nos, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. 여기까지입니다. Então, até aqui. 오늘 주제는 좀 기도에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. Então, sobre o referente ao tema de hoje, nós iremos falar um pouco sobre a oração. 그 기도에 대해서 우리가 잘 안다고 생각하지만 실제로 기도하는 것은 쉽지 않습니다. Então, nós pensamos que oração pode ser algo fácil, mas a oração em si não é algo fácil. 주님은 우리에게
쉬지 말고 기도하라라고 명령하셨습니다. Porque o Senhor ele nos ordenou para que nós orássemos sem descanso. 항상 그러니까 항상 기도하라는 거예요. Então quer dizer que sempre precisamos estar orando. 어떻게 항상 기도하면서 쉬지 말고 기도하면서 살 수 있을까요? Então como é que podemos orar todos os dias sem descansar? 예수님도 이 세상에 계실 때 그분은 하나님이셨지만 계속 기도하셨습니다. Então, o Senhor Jesus ele era Deus, mas quando estava nessa terra ele sempre orou. 예수님이 기도하셨다면 우리는 기도하지 않고는 사실 살 수 없습니다. Então, se o Senhor ele orou, então quer dizer que nós não podemos viver sem orar. 이게 방금 읽은 말씀에 이 구원받지 못한 사람들에 대한 말씀입니다. Aqui é a palavra referente às pessoas que não receberam a salvação. 이 구원받지 못한 사람들의 특징이 세 가지가 나와 있어요. Aparecem três características das pessoas que não receberam a salvação. 여기 14절에 보면 Você lê no versículo 14. 우리를 떠나서서 우리가 주의 길 알기를 원치 않는다라고 말합니다. Ele fala, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 아는 것에 별 관심이 없어요. Quer dizer que eles não possuem nenhum interesse no plano do Senhor Deus, na sua vontade. 그러니까 하나님의 뜻을 알고 또 그것에 그 뜻을 따라가고 이것에 별 관심이 없습니다. Quer dizer que eles não possuem interesse em conhecer a vontade do Senhor Deus, fazer conforme. 구원받지 않은 사람은 내가 왜 하나님 말씀에 순종해야 돼? 이해가 안 되는 Então 거예요. as pessoas se perguntam, por que eu preciso obedecer a palavra de Deus? Eles não conseguem entender. 그냥 내가 원하는 대로 내 인생을 살면 되지. 내가 왜 하나님이 누구라고 내가 그 사람 말을 듣냐? Eu só preciso viver a minha vida, mas para que eu preciso ouvir na palavra de Deus? Quem é Ele? 그리고 15절에 보면 Quem é o todo-poderoso para que nós sirvamos? 아니 전능자가 누군데 우리가 그 사람을 섬기냐라고 말하죠. E aqui eles estão dizendo, quem é esse todo-poderoso para que o sirvamos? 전능자 그러니까 하나님을 섬기는 것을 원치 않습니다. Então quer dizer que eles não têm a vontade de servir a Deus. 구원받지 못한 사람의 두 번째 특징은 하나님 알기도 원치 않고 섬기는 것도 원치 않아요. Então, a segunda característica de uma pessoa que não recebeu a salvação, além de não querer, como posso dizer, seguir ter o conhecimento do caminho do Senhor Deus, ele também não tem vontade de obedecer a sua palavra. 그리고 기도하지 않는다는 E ele também não ora. E que nos aproveitará que lhe façamos orações. 아니 우리가 기도한들 그게 무슨 효과가 있겠냐? Então, ele está dizendo, qual o efeito que possui eu estar orando diante de Deus? 구원받지 않은 사람들은 하나님을 알려고도 하지 않고 섬기려고도 하지 않고 기도하지도 않습니다. Então, muitas pessoas eles não querem conhecer os caminhos do Senhor, não querem obedecer a sua palavra e também não querem orar. 사실 기도는 구원받은 사람만 사실은 기도할 수 있어요. Então, na verdade, a oração em si, somente quem recebeu a salvação que pode fazê-lo. 하나님의 아들이 된 사람만 하나님께 기도할 수 있습니다. Somente aquele que se tornou filho do Senhor Deus pode orar a Deus. 예수님께서 하늘에 계신 우리 아버지여라고 기도하셨죠. Então, o Senhor Jesus ele orou dizendo, Pai nosso que estás nos céus. 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 사람만 기도할 수 있는 거예요. Então, quer dizer que o único que pode orar é aquele que pode chamar Deus que está nos céus como Pai. 구원받지 못한 사람은 오직 하나님 저를 구원해 주세요. 오직 이 기도만 할 수 있습니다. Então, a única oração que um pecador pode fazer é que, Senhor, por favor, me salve. 하지만 구원받은 사람은 하나님이 아버지가 됐기 때문에 언제든지 아버지라고 부르면서 나아갈 수 있습니다. Mas quem recebeu a salvação, já que ele se tornou filho de Deus, a qualquer momento ele pode ir perante Deus. 그래서 기도는 구원받은 사람에게 하나님이 주신 아주 그 특별한 권리예요. É por isso que a oração posso dizer, é um poder, como posso dizer? É uma responsabilidade que o Senhor Deus permitiu somente para aquele que recebeu a salvação em especial. 그러니까 기도는 하나님이 구원받은 사람에게 주신 아주 특권입니다. 특권. É por isso que a oração é algo especial que o Senhor permitiu somente para o salvo poder fazê-lo. 그래서 우리가 구원받았는데 기도하지 않는다면 우리에게 손해고 하나님에게도 손해입니다. Então quer dizer que se nós não orarmos, isso é um prejuízo para nós e para Deus. 기도하면
예수 그리스도의 이름으로 기도하면 하나님이 주신다 그랬거든요. Então, porque o Senhor Jesus ele disse que se nós orarmos em nome do Senhor, ele irá nos dar. 그래서 어떤 그리스도인은 기도는 성도 구원받은 사람의 호흡, 숨 쉬는 것과 같다 그랬습니다. É por isso que uma pessoa já disse que a oração é como se fosse o respirar de uma pessoa. 말씀을 읽는 것이 밥을 먹는 거라면 기도하는 건 숨 쉬는 거다 그랬어요. Então, se nós lemos a palavra é o mesmo que nós nos alimentarmos, a oração é para nós nos respirarmos. 우리가 쉬지 않고 숨 쉬는 것처럼 그래서 주님도 쉬지 말고 기도하라라고 말씀하셨죠. É por isso que como sem descansar nós estamos respirando, nós também precisamos sem descanso orar como o Senhor nos disse. 그래서 기도하지 않는 사람은 사실은 숨 안 쉬고 사는 그리스도인과 같아요. É por isso que quem não está orando é o mesmo que um cristão que não está respirando. 당연히 어떤 생명력이 없습니다. Claro que com certeza ele não possui algo chamado vida. 그리고 기도하지 않는 가정은 그 가족은 지붕이 없는 집과 같다 그랬어요. E aquela família que não ora é o mesmo que uma família que não possui um telhado. 아니 우리 집이 있는데 지붕이 없으면 어떻게 Então 되겠어요? vamos pensar que nós temos uma casa, mas nós não temos um telhado. 햇볕이 비칠 때는 너무나 뜨겁죠. Quando bate o sol é muito, muito quente. 바람 불 때면 막 집안이 다 막 뭐 다 날아다녀요. E 바람 quando 불면. começa a ventania, todas as coisas da casa começam a cair de um lado para o outro. 비가 오면 비 다 맞아야 됩니다. Quando chove, começa a encharcar tudo. 그러니까 항상 집안에 평안이 없고 항상 두려운 거예요. Então sempre não existe paz dentro da casa, sempre existe medo. 근데 지붕이 있으면 비가 오나 햇볕이 비치나 바람이 부나 안전하잖아요. Então assim existe um telhado, mesmo que tenha o sol, mesmo que venha o vento, tudo pode estar seguro. 그래서 우리 가정을 지키는 게 뭐냐면 사실은 기도입니다. 기도. É por isso que o que protege a nossa família é a oração. 그리고 기도하지 않는 교회는 뿌리가 말라버린 나무와 같다 그랬어요. E quem não ora é a mesma que uma planta que secou-se a raiz. 뿌리가 말라버린 나무는 열매도 맺히지 못하고 금방 죽습니다. Uma árvore que sua raiz seca, ele não consegue dar frutos, ele simplesmente morre. 기도하지 않는 교회는 생명력이 없어요. Uma igreja que não ora não possui vitalidade. 하나님이 계속 구원받는 역사를 나타내주고 뭔가 그런 일이 있어야 되는데요. 그런 일이 발생하지 않습니다. Então sempre precisa manifestar o trabalho do Senhor Deus, mas não existe isso. 왜냐하면 구원받는 건 하나님이 해주시는 건데 기도하지 않는데 하나님이 구원의 일을 해주시겠냐 그거예요. Porque receber a salvação é o trabalho do Senhor Deus, mas se você não o faz, então como é que o Senhor irá salvá-lo? 그래서 기도가 이렇게 중요하기 때문에 사무엘 선지자는 사무엘은 기도하지 않는 건 죄다 그랬어요. É por isso que o profeta Samuel ele disse que não orar é pecado diante de Deus. 사무엘상 12장을 보겠습니다. Então vamos ver 1 Samuel capítulo 22. Primeiro Samuel, capítulo 12, capítulo 12. Primeiro Samuel, capítulo 12, versículo 23. Capítulo 12, versículo 23. 자, 23절을 같이 읽겠습니다. Então vamos ler o versículo 23 todos juntos. 1, 2. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos 여기 보면 사무엘이 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 그 죄를 범치 않겠다 그랬어요. Ele disse que ele não irá pecar contra o Senhor Deus, que é deixar de orar. 기도하지 않는 걸 사무엘 선지자는 죄라고 표현했습니다. Então o profeta Samuel disse que deixar de orar é o mesmo que pecar. 기도하지 않는 건 내가 하나님을 의지하지 않고도 살 수 있다라고 생각하는 거예요. Então quer dizer que eu deixar de orar está representando o mesmo que eu consigo viver sem o Senhor Deus. 내 힘과 능력으로 또는 다른 사람을 의지해서 살 수 있다라고 생각하는 거예요. Quer dizer que eu estou pensando que eu consigo viver com a minha própria força sem depender de ninguém. 하나님 말고 다른 것을 의지하는 겁니다. Quer dizer que eu dependo de outra coisa a não ser Deus. 당연히 죄가 되겠죠. Então isso se torna pecado. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 1. Isaías capítulo 30, versículo 1.
eu vou ler. Aí dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. 여기 1절에 애굽, 하나님 말고 애굽을 의지하는 것을 하나님이 저주하셨습니다. Então aqui o Senhor Deus, ele amaldiçoou eles estarem, como posso dizer, gloriando o Egito. 예, 하나님께 묻지 않고 이집트를 의지한 거예요. Porque eles não perguntavam diante do Senhor Deus, eles dependiam do Egito. 예, versículo 2, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho. 하나님께 묻지 않았습니다. Então, quando eles iam para o Egito, eles não perguntaram diante de Deus. 예, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. 하나님 대신에 바로 왕을 의지하는 거예요. Quer dizer que eles dependeram do rei Faraó, que não é Deus. 하나님을 의지하는 것이 아니라 사람을 의지하고 더 강한 어떤 능력을 의지하는 Em 겁니다. vez de depender do Senhor Deus, ele depende de Faraó, depende de uma outra força maior. 그게 죄다. Isso é pecado. 여러분 그리스도인에게 죄가 뭡니까? O que é pecado para o cristão? 여러분 우리가 구원받기 전에는 거짓말하고 다른 사람 미워하고 도둑질하고 이런 게 죄였어요. Então quer dizer que antes para nós pecarmos, nós roubarmos, matarmos, isso era pecado. 하지만 구원받은 이후에는 이제 그런 것도 죄지만 사실은 하나님을 의지하지 않는 거, 하나님 말고 다른 것을 의지하는 것이 바로 죄가 됩니다. Então, mas eu não depender do Senhor Deus, depender de outra coisa que não é Deus, isso é pecado. 우리도 이 이스라엘 민족처럼 하나님을 의지하는 것이 아니라 더 힘센 어떤 사람을 의지하고 다른 것을 의지할 수 있어요. Então quer dizer que nós podemos depender de outra coisa que não é o Senhor Deus, nós podemos tentar depender de algo que é muito mais forte. 그리고 하나님께 묻지 않고 하나님께 물어보고 교제를 통해서 하는 것이 아니라 자기 마음대로 하는 거 그게 바로 죄라고 Então quer dizer que 말씀하십니다. sem depender de Deus, procurar seu próprio pensamento, sua própria vontade, isso se torna pecado diante do Senhor Deus. 그래서 오늘 우리가 왜 기도해야 되는지 한번 생각해 봅시다. Então nós precisamos pensar, por que nós precisamos orar hoje? 왜 기도해야 될까? Por que nós precisamos 첫 orar? 번째는요. 기도하는 사람이 하나님과 가까워질 수 있습니다. Primeiro, quem ora pode estar próximo de Deus. 우리 모두 다 하나님과 가까워지기를 원하잖아요. Nós todos desejamos estar próximos de Deus. 우리 정말 우리 하나님과 아주 가깝게 살기를 원하잖아요. Nós todos desejamos estar próximos de Deus. 그러면 기도하라는 겁니다. Então nós precisamos orar para isso. Salmos capítulo 145. Salmos capítulo 145. 145 versículo 18. Versículo 18. 145, versículo 18. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 하나님은 누구에게 가까이 해주십니까? O Senhor, ele está perto de quem? 진실하게 간구하고 기도하는 사람. Para aquele que realmente invoca em verdade. 하나님께 날마다 찾아가서 하나님께 말을 거는 사람과 가까이 해주시는 O 거예요. Senhor, ele está perto daquele que todos os dias procura o Senhor e está conversando com ele. 우리도 어떤 사람과 자주 만나서 이야기하면 그 사람과 점점 친해지잖아요. Nós também, quando todos os dias encontramos com uma pessoa, conversamos com ele, nós nos aproximamos. 어떤 사람과 매일매일 만나서 커피 마시면서 꽁배싸하면 당연히 친해집니다. Claro que se todos os dias nos encontrarmos com a pessoa, tomamos um café, nós podemos estar amigáveis, mais próximos. 하나님도 똑같습니다. Então, isso é o mesmo que Deus. 매일매일 하나님과 기도하는 사람은 하나님도 그 사람을 좋아하시고 그 사람을 가까이 하시길 Quer 원하셔요. dizer que todos os dias, quando nós nos aproximamos de uma pessoa, o Senhor Deus, ele se agrada daquela pessoa e se aproxima também. 우리가 하나님과 가장 가까울 때는 바로 기도할 때입니다. Então, quando que nós estamos mais íntimos do Senhor Deus? Quando nós oramos. 예레미야 애가 3장. Então, Lamentações.
Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Depois de Jeremias, Logo depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias, 3장 57절입니다. Capítulo 3, versículo 57. Versículo 57. 한번 읽어주세요. Tu te aproximastes no dia em que te invoquei, dissestes, não temas. 여기 보면 그날 내가 하나님께 말한 날, 그날 하나님이 나를 가까이 하셨어요. Então, no dia em que eu invoquei do Senhor, o Senhor ele esteve próximo de mim. 내가 하나님께 기도한 날, 예레미야가 하나님께 기도한 날, 하나님이 내게 가까이 Então, no 오셨습니다. dia que Jeremias ele orou diante do Senhor, o Senhor Deus ele se aproximou de Jeremias. No dia em que te invoquei. No dia, 그 날입니다, 그 날. Então, é naquele dia, 그리고 두려워하지 말라고 말씀하시죠. e o Senhor disse a ele, não temas. 그러니까 하나님이 뭐 우연히 그날 예레미야를 찾아오신 것이 아니라 예레미야가 그날 기도했기 때문에 하나님이 가까이 오시고 말씀하신 거예요. Então quer dizer que não foi no dia que aconteceu alguma coisa especial, mas no momento que ele chamou o Senhor, invocou o Senhor se aproximou dele. 우연히 하나님이 그날 오신 게 아니라 예레미야가 그날 기도했기 때문에 하나님이 예레미야에게 오신 겁니다. Não foi uma pura coincidência que o Senhor por acaso passou por lá, mas é no dia que ele orou, chamou o Senhor veio para ele. 그래서 우리가 하나님과 가까워지는 그 길이 바로 기도입니다. 기도. É por isso que o caminho para nos aproximarmos de Deus é a oração. 우리가 Senhor Deus Pai 이렇게 부를 때요, 하나님이 우리에게 가까이 오십니다. Então quando nós estamos orando diante do Senhor Deus, falando, Senhor Deus, Pai, então o Senhor ele se aproxima de nós. 그래서 기도하는 사람이 주님과 하나님과 가까운 사람입니다. É por isso que uma pessoa que ora, ele pode estar próximo de Deus. 내가 만약에 보호선으로 대통령, 내가 전화하면 보호선으로 대통령이 전화 받고 이렇게 통화할 수 있다고 한번 생각해 보세요. Então, vamos pensar que, por exemplo, tem o presidente Bolsonaro, se eu ligar para ele, ele atende meu telefone e simplesmente posso conversar com ele. 아, 만약에 제가 여기 지금 전화 와가지고 amigo Bolsonaro, tudo bem? 이렇게 하면 여러분 안 놀라겠어요? Então, se eu pegasse o telefone, por exemplo, e falasse, Bolsonaro, meu amigo, então, vocês não iam se assustar? 야, 이 목사님이 대통령과 친하네. Então, todo mundo ia pensar, nossa, o pastor conhece até o presidente? 근데요, 하나님과 이렇게 직접적으로 얘기할 수 있다는 건 얼마나 놀라운 거예요. Então, como é surpreendente você conseguir conversar com o Senhor Deus. 우리는 대통령이 아니라 내가 하나님의 이름을 부르면 하나님이 내게 대답하십니다. Então, quando eu estou, não é para uma pessoa em si, mas quando eu estou chamando o Senhor Deus, ele me responde. 예레미야가 특별한 사람이 아니라 바로 우리가 하나님의 자녀가 된 사람들이. Não é porque Jeremias é uma pessoa especial aqui, é porque nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. 그리고 기도하는 사람은요, 세상 환난과 두려운 일 가운데 마음이 평안할 수 있습니다. E aquele que ora, ele pode, mesmo no meio de toda a tribulação do mundo, pode ter a paz no coração. 그래서 하나님이 너희는 아무것도 염려하지 말고 하나님께 구하라. 그리하면 평강을 주시겠다고 약속하셨어요. Então o Senhor ele disse que se nós orarmos, buscarmos o Senhor Deus, ele irá nos dar a paz. 빌립보서 4장입니다. Se olharmos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Vamos ler, todos juntos. 1, 2. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 어떤 세상에 어떤 어려움이 생겼을 때 걱정하거나 염려하지 말라는 거예요. Quando houver alguma dificuldade, alguma tribulação no mundo, não precisa se preocupar. 우리 어떤 일이 갑자기 어렵고 두려운 일이 우리를 찾아올 수 있어요. Então pode ser que em algum momento uma dificuldade nos procure. 그때 기도하지 않는 사람은 어떻게 할까요? Mas o que acontece naquele momento que se tem alguém que não ora? 어떡하지? Ele começa a pensar, nossa, o que eu vou fazer? 큰일 났다. Ai meu Deus, aconteceu um grande problema. 어떡하지? O que eu vou fazer? 막 근심 걱정하는 거예요. Ele fica preocupado ali. 근데 하나님은 그렇게 하지 말고
기도하라는 거예요. Mas o Senhor ele disse o quê? Para orar. 너희에게 필요한 걸 하나님께 기도해라. Então o Senhor ele disse, precisa orar diante do Senhor Deus o que você precisa. 그러면 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 그랬습니다. E então a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 그래서 기도하는 사람은요, 걱정하기 전에 먼저 기도합니다. Por isso que aquele que é cristão, antes de ele se preocupar, ele ora diante de Deus. 그리스도인에게 근심 걱정이 없는 게 아니에요. Então não é que existe uma preocupação, quer dizer que não quer dizer que falta ou não tem uma preocupação ou dificuldade para o 그런 cristão. 일들이 찾아옵니다. Claro que existe essas inquietações que o procuram, 그런데 그때 그리스도인은 하나님께 기도하는 사람이에요. mas o cristão é aquele que ora diante de Deus. 하나님, 이번 달 생활비가 없습니다. Ah, Senhor Deus, eu já não tenho mais o dinheiro para viver este mês. 하나님, 우리 집에 지금 누가 많이 아픕니다. Ah, Senhor Deus, na minha família tem alguém muito doente. 하나님, 집 안에 지금 이런 어려운 일이 생겼습니다. Ah, Senhor Deus, está tendo grandes dificuldades na minha casa. 도와주세요. Por favor, me ajude. 하나님의 뜻이 무엇입니까? Qual é a vontade de Deus? 왜 저에게 이런 어려움을 주셨습니까? Por que Deus me permitiu uma dificuldade dessas? 하나님, 제가 이 어려울 때 하나님을 원망하지 않도록 도와주세요. Senhor Deus, quando eu estiver nessa dificuldade, por favor, me ajude para que eu não murmure diante do Senhor. 제가 좀 어렵다고 하나님을 원망하고 하나님을 떠나지 않도록 도와주세요. Que o Senhor me ajude para que quando eu me deparar com uma dificuldade, eu não murmure nem parta do Senhor. 하나님이 지켜주십니다. Que o Senhor Deus irá proteger. 여러분, 바다에 가면요, 바다는 1초도 가만히 있지 않고 계속 파도가 치고 움직입니다. Quando nós formos ao mar, o mar ele sempre está em movimento, as águas não param por nenhum segundo. 라구는 잔잔합니다. Lago ele fica bem quieto. 바람 안 불면 그냥 잔잔해요. Enquanto não ventar, ele vai ficar calmo, parado. 근데 바다를 가보면 아시겠지만 파도가 계속 몰려와요. Mas se 계속. vocês forem para o mar, vocês sabem que sempre a onda está vindo, 쉬지 않고 밀려옵니다. não 쉬지 para e continua em movimento. 이 세상과 바다는 그래서 똑같아요. É por isso que este mundo é a mesma coisa que o mar. 세상은 계속 어려움과 두려운 일이 계속 생깁니다. O mundo continuamente existe dificuldades, medos, 근데 바다 밑에 1m만 들어가도요, 위에 바람이 불다는 걸 모를 정도로 잔잔합니다. mas o mais engraçado é que quando você só mergulha por 1 metro de profundidade, você sente como se o mar estivesse todo calmo. Calma e tranquilo. 아주 잔잔해요. Então está bem tranquilo. 기도가 바로 우리를 그런 잔잔한 바다 아래로 우리를 데려가 줍니다. Então quer dizer que a nossa oração nos leva para essa profundeza do mar. 이 세상은 막 두려운 일이 많은데, 나에게 두려운 일은 많은데 내 마음은 바다 속처럼 아주 편안한 거예요. Porque o mundo todo ele está com as ondas realmente todos inquietos, mas quando eu estou junto dessa oração e estou no fundo do mar, então eu posso estar bem calmo, tranquilo. 옆에서 보는 사람, 저 사람 분명히 힘든 일이 있는데 왜 이렇게 마음이 저 사람 평안하지? Porque alguém do lado pode olhar e dizer, nossa, ele está tendo grandes dificuldades, mas como que o coração dele está tão calmo? 기도를 통해서 하나님께 맡겨버린 거예요. Porque ele pela oração está dependendo de Deus. 너희 근심 걱정을 하나님께 맡겨버리라 그랬습니다. Então o Senhor ele disse para deixar todas as suas preocupações diante do Senhor Deus. 그리고 기도하는 사람은요, 양심이 밝아지고 하나님의 뜻을 알 수 있습니다. E aquele que ora, ele pode ter uma consciência clara e pode conhecer a vontade de Deus. 이 마음이 굉장히 예민해져요. Então quer dizer que o coração dele ele fica bem sensível. 시편 139장입니다. Vamos ver Salmo 139. Salmos 139. Salmos, capítulo 139, versículo 23, 24. 읽어주세요. Ele lê: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. 이 시편의 기자는 하나님이여, 내 마음을 살피시고 내 마음을 좀 보시라는 거예요. Ele está dizendo para o Senhor Deus, para conhecer o meu coração, para olhar para o meu coração. 혹시 내 마음속에 악한 것이 있다면 드러내 주세요. Porque se existe algo que é mal dentro do meu coração, que o Senhor possa revelá-lo. 내 마음속에 합당치 못한
잘못된 것이 있다면 하나님 저에게 가르쳐 주세요. Se existe algo indigno diante do Senhor Deus, que o Senhor possa me ensinar. 우리 이렇게 기도하는 게 필요합니다. Nós precisamos orar dessa maneira. 나도 모르게 하나님 앞에 잘못된 마음을 품을 수 있어요. Então pode ser que eu tenha um coração errado diante do Senhor Deus. 내 마음에 악한 생각이 들어올 수 있습니다. Pode ser que tenha um mau pensamento dentro do meu coração. 그래서 기도하는 사람은요, 마음이 아주 밝아지고 예민해지기 때문에 아주 작은 죄에도 아주 민감하게 반응할 수 É 있습니다. por isso que quem tem esse coração em oração diante do Senhor Deus de forma sensível, ele pode reagir a todas as coisas. 기도하는 사람은 그래서 큰 죄에 빠지지 않을 수 있습니다. Por isso que quem ora, ele pode deixar de cair no meio de um pecado grande. 마귀가 시험하는 것도요, 금방 알아차릴 수 있어요. O diabo, quando está tentando tentá-lo, ele pode simplesmente perceber. 마음이 예민하니까 마귀가 지금 마귀가 내 마음을 시험하고 있구나. 그 금방 알아챌 수 Porque o 있어요. coração dele, já que está sensível, sensibilizado diante do Senhor Deus, ele pode perceber, nossa, o diabo está tentando me tentar. 그래서 기도하지 않는 사람은요, 마귀가 지금 자기를 시험하는 것도 모르고 계속 그 마귀에게 속아 넘어가는 거예요. Então, mas as pessoas que não estão em oração não percebem que o diabo está colocando em prova, então eles são enganados continuamente. 그 옆에서 보면 지금 저 사람 마귀에게 시험 당하는데 그걸 모르고 있구나. Então nós olhamos de lado e percebemos, nossa, aquela pessoa está sendo provada pelo diabo, mas não está percebendo. 그래서 하나님과 기도하는 사람은요, 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 잘 알 수 있습니다. Por isso, quem ora diante do Senhor Deus, ele pode saber muito bem sobre o plano do Senhor Deus, qual é a vontade dele. 그리고 기도하는 사람은 마귀의 시험을 이길 수 있습니다. E quem ora pode vencer a tentação do diabo. 주기도문, 주님이 하신 그 기도에 보면 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고라는 기도가 있어요. Então, se nós olharmos no Pai Nosso, o Senhor, ele ora dizendo, não façai para que nós caiamos em tentação. 그것처럼 기도하는 사람은요, 사탄 마귀의 시험으로부터 우리를 하나님이 보호해 주십니다. Então, quer dizer que o Senhor, ele está nos protegendo contra a tentação do diabo. 마귀는 구원받은 사람에게 계속 이 불화살을 날립니다. Então, quer dizer que sempre ele está atirando essa flecha de fogo. 그 마귀의 불화살에 맞으면요, 불평불만이 생깁니다. E quando o cristão é atingido por essa flecha de fogo do diabo, ele fica cheio de murmuração e reclamação. 다른 사람을 원망해요. Ele começa a blasfemar contra outras pessoas. 그리고 막 세상 욕심이 생길 수 있어요. Pode ter as cobiças mundanas. 다른 사람을 미워할 수 있습니다. Pode começar a odiar alguém. 하나님을 원망하고. Ele pode murmurar contra Deus. 그렇게 우리 마음을 그렇게 악하게 바꾸는 게 바로 마귀가 우리를 시험하고 있는 거예요. Então, quem transforma o nosso coração de forma maligna é o diabo que está nos tentando. 근데 그게 지금 마귀가 나를 시험하고 있다는 것도 모르고 계속 그 악한 마음을 품는 거예요. Então quer dizer que nós não percebemos que nós estamos sendo colocados em prova contra o diabo e nós sempre somos enganados por ele. 근데 기도하는 사람은요, 이게 마귀의 시험이라는 걸 금방 알아차립니다. Mas o cristão que ele ora diante do Senhor Deus, ele pode rapidamente perceber que isso é a tentação do diabo. 그래서 내가 지금 시험 당하고 있구나. 하나님 죄송합니다. 지켜주세요. 바로 알 수 있어요. Então, na hora ele pode perceber, Senhor Deus, me desculpe, eu percebi que eu estou em tentação. 그리고 이제 구원받은 뒤에는 이 육신의 욕구와 성령의 욕구가 이제 싸우잖아요. E após recebermos a salvação, nós temos a vontade do Espírito e a vontade da carne que lutam um contra o outro. 계속 싸웁니다. Eles brigam continuamente. 근데 기도하는 사람은 그 싸움에서 이기게 해주셔요. Mas quem recebeu a salvação, o Senhor Deus, ele permite para que ele possa vencer sobre isso. 기도하면 하나님이 우리와 함께 싸워주십니다. Quando nós oramos, o Senhor Deus, ele está lutando conosco. 갈라디아서 5장 Nós olhamos Gálatas capítulo 5. Galatas capítulo 5, Galatas capítulo 5, versículo 17. Galatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. 육신이 원하는 것과 성령이 원하는 게 싸우는 거예요. Então quer dizer que a vontade, a cobiça dessa carne e a vontade do Espírito estão brigando um contra o outro.
주님 앞에 가는 날까지 싸웁니다. Quer dizer que eles brigam até o dia de nós irmos para o Senhor Deus. 어떤 때는 까니가 이기고 어떤 때는 에스피리트가 계속 싸우는 거예요. Dia é a carne que vence, dia é o espírito, então continuamente eles brigam. 근데 기도할 때는 성령이 이기는 거예요. Então quando nós oramos, o espírito pode vencer. 기도하지 않을 때는 육신이 이기는데 기도하면 성령이 이기십니다. Então quando nós oramos, o espírito vence, mas se nós não orarmos, a carne irá vencer. 그래서 기도하는 사람은 성령을 따라 살아갈 수 있어요. É por isso que quem ora, ele pode viver conforme o espírito. 육신을 따라 사는 것이 아니라 기도하는 사람은 성령을 따라서 살 수 있습니다. Não é pela carne, é aquele que ora diante do Senhor Deus, ele pode viver pelo Espírito Santo. 기도하지 않으면요 절대로 성령이 내 안에 계신 성령이 육신을 이길 수가 없어요. Então, mas se não orar, de forma alguma que a carne que está, o espírito que está dentro da minha carne pode vencer essa carne. 그래서 기도하는 사람이 말씀에 순종하면서 살 수 있고 성령을 따라 살 수도 E 있습니다. é por isso que o cristão, ele pode vencer contra o Senhor Deus quando ele estiver orando diante do Senhor. 그리고 기도를 통해서 다른 형제 자매를 도와줄 수 있습니다. E através da oração pode ajudar seu outro irmão e irmã. 실제적으로 그 형제 자매를 기도를 통해서 실제로 도와줄 수 Quer 있어요. dizer que nós verdadeiramente podemos ajudar na realidade através da oração. 그래서 저도 어떤 분이요, 목사님을 위해서 기도하고 있습니다. 이런 얘기를 들을 때 위로가 되고 힘이 납니다. Então, quando nós oramos diante dos, quando algumas pessoas eles falam, pastor, eu estou orando por você. Realmente isso se torna uma grande força para mim. 그냥 하는 말이 아니라 진짜로 저분이 나를 위해서 기도하고 있구나. 그게 이제 느껴지면요 위로가 돼요. Então isso não é simplesmente passar, ele está orando por mim. Não é isso. Realmente isso torna uma grande força. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32. Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Mas eu roguei por ti. 22장 31절, 32절이요? 네. 31절. 네. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Vamos ler tudo juntos. 31 e 32. Vamos ler todos juntos. Vamos ler? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos. Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres. 여기 보면 예수님이 사탄이 베드로의 믿음을 빼앗으려고 여러 번 시도했다는 거예요. Então, se nós olharmos aqui, o diabo ele continuamente tentou tomar o coração de Pedro. 32절에 그런데 예수님께서 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않도록 기도했다 그랬습니다. Mas se nós olharmos no 32, o Senhor ele disse para Pedro que orou, rogou para que a fé dele não se desfalecesse. 베드로의 신앙을 지켜주시기 위해서 예수님이 베드로를 위해서 기도했어요. Quer dizer que o Senhor ele orou pelo Pedro pela sua vida de fé. 이것은 우리도 다른 형제자매를 위해서 기도해 주라는 걸 가르쳐 주십니다. Então isso o Senhor ele está nos ensinando para que nós possamos orar pelos outros irmãos. 믿음이 연약한 형제 자매를 위해서 기도해야 돼요. Então quer dizer que nós precisamos orar pelos irmãos e irmãs que são fracos. 힘이 없는 형제 자매를 위해서 기도해 줘야 됩니다. Nós precisamos orar por aqueles irmãos que são fracos. 기도로 그 사람을 도와줄 수 있어요. Então nós podemos ajudar através da oração o próximo. 우리가 돈이 없어서 돈으로 다른 사람을 도울 수는 없어도 진심으로 하나님께 기도해 줄 수는 있습니다. Então pode ser que eu não consiga ajudar o irmão e irmã pela verdadeira oração, mas eu não posso ajudar o irmão pelo dinheiro, mas eu posso ajudar pela oração. 진짜로 그 사람을 도와주는 건요, 돈을 주는 것보다는 그 사람이 하나님 안에서 신앙생활 잘할 수 있도록 도와주는 게 진짜 도와주는 거예요. Então eu ajudar um irmão pelo dinheiro, realmente isso pode não ser uma verdadeira ajuda. A verdadeira ajuda é eu permitir para que essa pessoa consiga viver a vida de fé diante do Senhor Deus. 마음이 어려운 형제자매를 찾아가서 도와주고 함께 기도해 주는 게 그게 정말 귀한 겁니다. Então é muito precioso eu procurar o irmão, eu orar pelo Senhor por aquele irmão. 그래서 정말 우리 교회 안에 기도해 줘야 될 분들이 많이 있잖아요. É por isso que dentro da nossa igreja existem muitos irmãos que nós precisamos orar para. 아직 구원이 불확실한 분들을 위해서 기도해 줘야 돼요. Então nós precisamos orar pelos irmãos que têm a fé ainda muito incerta.
그리고 병든 사람이 육신의 병든 사람 또 영혼의 병이 든 사람을 위해서 기도해 줘야 돼요. Precisamos orar para os irmãos que estão doentes carnalmente e tanto espiritualmente. 그리고 누가 병원에 입원해 있으면 기도해 줘야 됩니다. E se alguém está internado no hospital, precisamos orar por eles. 누가 또 어떤 어려운 일을 당하고 있으면 기도해 줘야 돼요. Se alguém está numa dificuldade, nós precisamos orar por ele. 그리고 또 말씀을 전하는 목회자를 위해서도 기도해 줘야 E 됩니다. nós também precisamos orar pelo pastor que também prega a sua palavra. 성경에도 복음 전하는 자를 위해서 기도해 주라고 나와 있죠. Então na Bíblia fala para nós orarmos por aqueles que fazem o seu trabalho. 네, 골로새서 4장을 좀 E se olharmos em 보겠습니다. Colossenses capítulo 4, 골로새서 4장 Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 3, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. 여기 보면 전도할 문, 복음의 문을 열어달라고 하나님께 기도하라는 거예요. Então aqui ele está dizendo para orar para que o Senhor ele possa abrir essa porta do trabalho da pregação do Evangelho. 그리고 그리스도의 비밀, 이게 복음입니다. E para que o mistério de Cristo, que é o Evangelho, 복음을 담대하게 전할 수 있도록 우리를 위해서 기도해달라고 말하고 quer 있습니다. dizer que o Senhor ele está dizendo para nós orarmos para que essa porta da palavra do Evangelho possa se abrir para ser pregada. 여러분, 이 바울 사도가 얼마나 위대한 사도입니까? Então, como o apóstolo Paulo é um apóstolo realmente grandioso. 얼마나 위대한 선교사예요. Então, como ele é um pregador tão impressionante. 이 바울 사도는 정말 그 유럽 곳곳을 아시아, 터키, 유럽 곳곳을 다니면서 전도했던 선교사잖아요. Então ele era um missionário que viveu tanto na Ásia, tanto na Turquia, na Europa, pregando o Evangelho. 근데 이 위대한 선교사도 나를 위해서 기도해 달라고 부탁했습니다. Mas até esse apóstolo tão impressionante, ele pediu que orássemos por ele. 왜냐면 하나님이 그 복음의 문을 열어 주셔야만 전도할 수 있기 때문에 그래요. Então, porque a porta do Evangelho tem que ser aberta pelo Senhor Deus para que possa se pregar. 여러분, 그래서 바울 사도도 기도가 필요했다면 저 같은 사람은 얼마나 많은 기도가 더 Então, se 필요하겠어요. ser como o apóstolo Paulo pediu a oração, então uma pessoa como eu, quanto mais oração vou precisar? 네, 정말 이 부족하고 말도 아직 못하는 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Eu espero que vocês possam orar por mim, que não consegue, tem muitas dificuldades, também não conseguem nem falar direito ainda. 그래서 이 복음 전하는 사람을 위해서 기도하는 게 필요해요. E é por isso que é necessário orar por aqueles que pregam a palavra do Senhor Deus. 지금 브라질에는 지금 2명의 선교사가 있고 12월 4일 날 한 분이 더 들어오십니다. Então, no Brasil, por enquanto, nós temos 2 missionários e no dia 4 de dezembro virá o terceiro. 이미 비자가 다 나와서요. 이미 이제 12월 4일 날 들어오실 거예요. Ele já pediu todo o visto, então a documentação está pronta para ele entrar no dia 4 de dezembro. 그래서 그 선교사들을 위해서도 우리가 함께 기도해 줘야 됩니다. Então que nós todos também possamos orar por esses missionários. 언어를 빨리 배우고 아주 담대하게 이 복음을 전할 수 있도록 기도해 주는 게 복음에 참여하는 거잖아요. Para que possam aprender rapidamente o idioma e também possam pregar rapidamente o evangelho de forma forte. 그래서 우리는 이 기도가 하나님을 움직일 수 있는 힘이라는 것을 알고 꼭 기도해야 됩니다. Então nós sempre precisamos lembrar que a oração é a força diante do Senhor Deus e sempre precisamos lembrar de fazê-lo. 그러면 어떻게 기도해야 능력 있는 힘 있는 기도가 될까요? Então como que é preciso orar para que uma oração possa ser uma oração com força? 첫 번째, 당연히 예수 그리스도의 이름으로 기도해야 됩니다. Então, claro que em primeiro lugar precisamos orar em nome de Jesus Cristo. 그래서 예수님이 너희가 내 이름으로 무엇이든지 구하면 아버지께서 이루시리라 그랬어요. Porque o Senhor Jesus disse que se pedirdes algo em seu nome, Deus irá cumprir. 내 이름, 예수님의 이름으로 기도하면 하나님이 일하시겠다는 Então 거예요. quem orar pelo nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus irá cumprir.
João capítulo 14, João capítulo 14, versículo 13 e 14. João capítulo 14, versículo 13 e 14. 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. 내 이름으로, 예수님의 이름으로 기도하면 이룰 것이다 그랬습니다. Então, se pedir algo em nome do Senhor, Ele irá cumprir. 계속 반복되는 게 meu nome, 내 예수 그리스도의 이름으로 기도하라는 거예요. Então, se nós olharmos algo que está repetido continuamente, é meu nome, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 15 também, capítulo 15, versículo 16. capítulo 15, versículo 16. 이거 한번 읽어주세요. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. 여기도 예수님의 이름으로 기도하면 들어주시겠다는 거예요. Então, caso nós orarmos em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus irá nos conceder. 왜냐하면 우리가 어떻게, 그러니까 그 예수님은 쉽게 말하면요, 신용 등급이 아주 높은 사람이에요. 예수님은. Então, se nós pensarmos, é como se o Senhor ele tivesse um crédito muito grande. 그래서 예수님을 의지해서 하나님께 나아가는 É 겁니다. por isso que nós dependemos do Senhor e vamos para diante de Deus. 여러분, 그 상파울로 이번에 제가 가서 물어보니까 아파트를 알루겔 구할 때요, 어떤 보증인이 있어야 Então, 된대요. quando eu fui para São Paulo, eu ouvi dizer que precisava de um fiador para que você pudesse comprar um imóvel. 보증인이 없으면 집주인이 알루겔을 주지 않는데요. Se você não tiver um fiador, as pessoas não alugam para você. 아니, 제가 알루겔 밀리지 않고 꼬박꼬박 매달 낼게요. 그래도 안 된대. Mesmo que você diga, não se preocupe, todo mês eu vou pagar como posso dizer, o aluguel no prazo, mas não adianta. 보증인 데려오세요, Tem que 보증인. trazer um fiador. 이 브라질리아도 그 보증인이 아파트 구할 때 보증인이 필요한가요? Tá, aqui em Brasília também para conseguir um apartamento precisa de um fiador? 그러니까 왜냐면 야, 네가 돈 안 내고 계속 월세 안 내면 내가 어떻게 하냐? 난 너를 믿을 수 없다 그거예요. Porque se você não pagar o aluguel, como é que eu vou acreditar em você? Como é que eu tenho essa prova de que você irá pagar? 그러니까 아주 신용 등급 높은 부자를 보증인으로 데려와라 그거예요. Então, quer dizer que é para trazer alguém que tem muito crédito, alguém que é muito rico, como um fiador. 그러면 알루겔로 빌려주겠다 E 그겁니다. assim irá me conceder como um aluguel. 우리도 마찬가지예요. 우리가 직접 하나님께 나아갈 수 없고 예수님을 통해서 오직 신용 등급이 좋은 예수님을 통해서 하나님께 구할 수 있습니다. Então quer dizer que nós não conseguimos ir diante do Senhor Deus, a não ser que o Senhor Jesus, Ele, como um ser que tem tanto crédito, possa estar como nosso fiador. 그래서 우리가 하나님 이거 주시고 이거 막 기도 쭉 하고 맨 끝에 예수님의 사인이 들어가야 돼. 예수님의 É por 사인. isso que nós podemos, como se fosse um contrato, nós oramos, pedimos tudo diante do Senhor Deus, mas por fim tem que ter a assinatura de quem? Do Senhor Jesus. 그 예수님의 사인이 바로 예수님의 이름으로 기도한다는 거죠. Quer dizer 바로. que essa assinatura do Senhor Jesus representa que nós estamos orando em nome do Senhor Jesus. 그래서 우리 맨 끝에 기도할 때 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 그렇게 É por isso que 말하잖아요. por fim nós falamos, oramos em nome do Senhor Jesus. 아, 예수님의 사인이 들어갔습니다. Quer dizer que está a assinatura de Jesus ali. 그러니까 하나님 주세요. Por isso que Deus me permita. 네. 그런 뜻이 들어가 Então, 있습니다. existe um significado desses. 그리고 예수님의 이름으로 기도한다는 건요, 하나님의 영광을 위해서 내가 기도한다는 겁니다. E orar em nome de Jesus quer dizer que eu estou orando para a glória de Deus. 하나님 이번에 저 복권 당첨되게 해주세요. 그래야 제가 부자로 살죠. 그렇게 육신적인 기도를 하면서 예수님의 이름으로 기도할 수 있겠어요? Então você orar diante do Senhor Deus dizendo, Senhor Deus, por favor, permita que eu ganhe na loteria, porque assim eu vou ver diante do Senhor Deus. Será que essa oração carnal funciona? 자기의 어떤 정욕과 자기의 욕심을 위해서
기도하면서 예수님의 이름으로 기도할 수 없습니다. Então, você procurar o seu prazer ou o seu desejo carnal, não tem como você orar diante do Senhor Deus, buscar a Ele com tal requisito. 그래서 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 하나님의 뜻과 하나님의 영광을 위해서 기도해야 된다는 거예요. Então quer dizer que nós precisamos orar para a glória, para o trabalho de Deus. 그래서 여러분 우리가 기도해도 안 들어주시는 게 왜 그럴까요? Então por que mesmo que nós oremos, quando estamos orando diante do Senhor Deus, Ele não nos atende? 하나님의 뜻과 상관없는 기도를 하기 때문에 그래요. Porque mesmo que oremos diante do Senhor Deus, estamos orando com um tema, com um pedido que não tem nenhuma relação com o Senhor Deus. 우리는 하나님의 뜻, 하나님의 말씀에 근거해서 기도할 때 그 기도가 능력이 있습니다. Quando nós nos embasamos na vontade, no trabalho do Senhor Deus, então esta oração tem poder. 여러분 엘리야가 기도하니까 비가 왔잖아요. Então quando Elias orou diante de Deus, choveu. 근데 엘리야가 내가 능력 있다는 걸 보여줘야지 하고 막 하나님 비 내려주세요. 막 이렇게 자기의 영광을 위해서 기도한 게 아닙니다. Mas Elias, ele não orou para a glória dele, dizendo, Senhor Deus, eu vou mostrar que eu tenho poder, faça chover. 하나님이 비를 주시겠다고 엘리야에게 약속했기 때문에 엘리야가 그 기도를 한 거예요. Já que o Senhor Deus prometeu antecipadamente para Elias que iria fazer chover, é por isso que Elias ele fez esta oração. 열왕기 상을 보겠습니다. Primeiro Reis. Primeiro Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 36. Versículo 36, 한번 읽어주세요. Ele sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. 지금 엘리야가 비를 내려달라고 하나님께 기도하고 있는 장면입니다. Este é o momento onde Elias ele está orando diante do Senhor Deus para que chova. 근데 여기서 뭐라고 하냐면 하나님이 이스라엘의 하나님이고 내가 하나님의 종이라는 것을 그리고 내가 하나님의 말씀대로 기도한다는 것을 알려주세요. Mas o que ele está dizendo aqui agora? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostre que o Senhor é Deus, que o Senhor irá fazer esta obra. 자기가 어떤 사람들로부터 영광 받기 위해서 이 기도를 하는 것이 아니라 오직 하나님의 뜻대로 하나님의 영광을 위해서 기도하고 있다는 Quer dizer 겁니다. que o Senhor Deus é Deus, ele é somente um servo, não é para o seu poder, é para que possa obedecer para a glória de Deus. 하나님이 여기 36절 끝에 보면 A tua palavra fiz todas estas coisas. 하나님의 말씀, 그 말씀에 근거해서 하나님이 약속하신 것을 믿고 이 엘리야가 지금 기도한다는 거예요. Então aqui ele fala, conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, porque ele acredita nessa palavra do Senhor. 그리고 우리 기도할 때요, 하나님의 뜻대로 기도해야 되고 또 하나는 믿음으로 기도해야 됩니다. E quando nós oramos, nós precisamos orar para a vontade do Senhor Deus, mas também em fé diante do Senhor Deus para o seu trabalho. 믿음으로 기도한다는 건 하나님이 무엇이든지 할 수 있는 분이고 또 하나님은 약속하신 것을 반드시 이루신다는 그 믿음이 있어야 돼요. Porque quando nós oramos em fé, nós acreditamos que qualquer trabalho que o Senhor Deus ele faça, ele irá cumprir. 하나님은 무엇이든지 할 수 있다. Quer dizer que Deus pode fazer qualquer coisa. 그리고 하나님은 약속하신 건 반드시 E 지키신다. Deus há de cumprir o que prometeu. 전능하신 하나님 그리고 신실하신 하나님을 의지해야 됩니다. Quer dizer que nós precisamos depender do Deus Todo-Poderoso, do Deus fiel. 여기 41절에 보십시오. Nós olhamos 41절. o versículo 41. 여기 보면 한번 읽어주세요. Eu irei ler. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. 여기 보면 아직 비가 오지 않고 있지만 엘리야는 이 아합 왕에게요. 큰 비가 올 겁니다라고 아주 말하죠. Tá, que não choveu ainda, mas o Elias já está dizendo para o rei Acabe, para que ele possa subir, possa comer. 지금 큰 빗소리가 지금 벌써 들리고 Porque já 있습니다. dá para ouvir o ruído de uma chuva bem grande. 비가 오지도 않는데 막 담대하게 왕에게 말하는 Então não 거예요. está nem chovendo, mas ele já está dizendo de forma firme para o rei, vai chover. 왜 이렇게 담대히 말할 수 있을까요? Como é que ele pode dizer de uma forma tão firme assim? 하나님이 비를 내려주시겠다 약속했거든요. Porque Deus já havia prometido que iria fazer chover. 거기 18장 1절을 보십시오. 1절.
Se olharmos versículo 1, capítulo 18, versículo 1. 카피텔로 18 베스클로 5에 보면 여기 보면 하나님의 말씀이 예레미야에게 임하여 가라사대 너는 아합에게 가서 내가 비를 땅에 내리리라라고 말하라는 거예요. A palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 하나님이 비를 내려주실 걸 엘리야에게 미리 말씀하시고 약속하셨기 때문에 엘리야는 왕에게 가서 담대하게 말할 수 있었던 Já que 겁니다. Deus antecipadamente já prometeu a Elias que iria fazer chover, é por isso que ele pôde ir para a gente de Acabe dizendo que iria chover. 하나님이 약속하신 걸 믿은 거예요. Porque acreditou na promessa do Senhor Deus que iria fazer chover. 여러분, 아브라함이 어떻게 자기 고향을 떠나서 갈대아 우르를 땅을 떠나서 가나안 땅까지 갈 수 있었습니까? Como é que Abraão podia sair da terra natal dele, de Ur, e poderia ir até a terra de Canaã? 어떻게 그렇게 할 수 있었어요? Como que ele pôde fazer algo assim? 큰 민족, 아브라함을 통해서 큰 민족이 이루어질 것을 하나님이 약속하셨고 그걸 믿었어요. Porque o Senhor Deus já havia prometido que Abraão seria fazer, que através de Abraão iria fazer uma grande nação. É por isso que ele criou nisso e foi. 아브라함이 어떻게 그 이삭을 하나님께 드릴 수 있었습니까? Como é que Abraão poderia sacrificar o seu filho Isaque para diante de Deus? 하나님은 이삭을 통해서 큰 민족이 이루어진다는 걸 이미 아브라함에게 약속하셨어요. Porque o Senhor Deus já havia prometido a Abraão que iria fazer uma grande nação através dele. 그래서 이삭을 통해서 큰 민족이 이루어진다는 걸 하나님이 약속하셨기 때문에 분명히 하나님이 이 이삭을 다시 살려주실 것도 아브라함은 믿은 겁니다. Então, já que o Senhor Deus havia prometido que através de Isaque iria fazer uma grande nação, é por isso que mesmo que ele morresse, o Senhor Deus haveria de ressuscitá-lo. 아브라함은요, 하나님이 아브라함에게 약속하신 걸 그대로 믿고 순종했습니다. Quer dizer que Abraão, ele obedeceu conforme a palavra do Senhor e simplesmente o fez. 하나님이 여기 교회당을 다 채워주실 거예요. Então, o Senhor Deus, ele irá preencher toda essa igreja. 브라질에 더 많은 교회를 하나님이 허락해 주실 겁니다. O Senhor Deus, ele irá permitir bem mais igrejas no Brasil. 그건 하나님의 뜻이에요. Essa é a vontade de Deus. 너희는 만민에게 복음을 전파하라고 말씀하셨거든요. Então, o Senhor, ele já disse para nós pregarmos para todas as nações. 복음 전하는 곳에 내가 함께하게 하시겠다고 Porque 약속하셨습니다. o Senhor, ele disse que estaria em todo lugar onde o evangelho fosse pregado. 우리 그걸 믿고 함께 기도합시다. Nós precisamos crer nisso e precisamos pregar o evangelho. 그걸 믿고 함께 기도해야 하잖아요. Nós precisamos crer nisso e precisamos orar juntos. 그걸 믿고 전도해야 됩니다. Precisamos crer nisso e evangelizar. 여러분, 믿고 기도하는 건요, 힘이 있고 하나님이 들어주십니다. Então, crer e orar quer dizer que o Senhor, ele irá cumprir todo esse trabalho. 하나님은 없는 것도 있게 하실 수 있어요. Porque Deus é aquele que pode, algo que não existe, ele pode fazer surgir. 여러분, 아브라함 100살, 그 사라의 나이 90살에 아들을 주셨어요. Abraão, quando tinha 100 anos de idade, Sara, quando tinha 90, o Senhor permitiu o quê? Um filho. 자식을 낳을 수 없는 나이에 하나님이 자식을 주셨습니다. Numa idade onde não poderia ter um filho, Deus permitiu para que tivesse. 하나님은요, 능력이 있으셔요. Deus tem poder. 우리 그걸 믿어야 됩니다. Nós precisamos crer nisso. 로마서 4장입니다. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17 até 21. Versículo 17 até 21. 한번 읽어주세요. Eu irei ler. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. 여기 21절에 보십시오. Se olharmos o versículo 21, E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. 하나님이
반드시 이루어 주실 것을 이 아브라함은 확실히 Então 믿었습니다. aqui Abraão ele creu que o Senhor Deus ele com certeza haveria de fazer, cumprir essa promessa. 엘리 tinha prometido. 하나님이 약속하셨기 때문에 반드시 이루실 Então, 거다. já que Deus já havia prometido, Deus irá cumpri-lo. 그래서 우리도요, 기도할 때 하나님의 말씀 성경을 근거로 해서 기도해야 됩니다. Então quer dizer que quando nós estivermos orando, quando nós estivermos fazendo o trabalho do Senhor Deus, é evidenciado pela Bíblia que o fazemos. 하나님 성경에 이렇게 말씀해 주셨잖아요. Nós podemos orar diante do Senhor Deus dizendo, Senhor Deus, mas o Senhor disse dessa maneira na Bíblia. 하나님 말씀으로 하나님이 성경으로 저에게 말씀해 Quer 주셨잖아요. dizer que através da Bíblia o Senhor ele está nos dizendo. 들어주세요. Por favor, ouça. 하나님 모든 사람이 구원받기를 원하신다고 했으니까 우리 아들 구원받게 해주세요. Já que o Senhor Deus disse que ele deseja que todos se salvem, então Senhor Deus permita para que meu filho possa ser salvo. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하신다고 했으니까 우리 부모님 구원받게 해주세요. Já que o Senhor Deus disse que deseja que todos cheguem à salvação, então que faça meus pais receberem a salvação. 그 기도를 하나님이 안 들어주시겠어요? Será que Deus não irá ouvir essa oração? 들어주십니다. Ele irá ouvir. 그리고 기도는 죄 가운데 죄를 지으면서 기도하면 하나님이 듣지 E 않으십니다. a oração, quando nós estamos orando no meio do pecado diante do Senhor Deus não há de ouvir. 죄를 지으면서 기도하는 건 하나님이 듣지 않으셔요. Quer dizer que o Senhor ele não ouve quando nós estamos orando no meio do pecado. Salmos, capítulo 66. Salmos, capítulo 66. 66, versículo 18. Capítulo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 마음에 죄가 있으면 하나님이 듣지 않으시겠다라고 Se eu 말씀하십니다. tiver o pecado no meu coração, o Senhor ele não há de ouvir. 내가 마음에 악한 생각을 가지고 있으면서 기도하는데 하나님이 그 기도를 들어주시겠어요? Quando eu tenho um mau pensamento dentro de mim, será que o Senhor Deus ele irá ouvir essa minha oração? 특별히 다른 사람을 미워하고 용서하지 못하고 있으면서 하나님께 기도하면 하나님이 들어주십니까? Em especial, se eu estiver odiando algum irmão, eu estiver fazendo algum trabalho maligno diante do Senhor Deus, será que ele irá ouvir? 다른 형제 자매와 불화를 이루고 싸우고 마음에 막 그 용서하지 못하고 있으면서 하나님께 나아갈 수 없습니다. Não tem como eu me aproximar diante do Senhor Deus estando em contenda, em conflito com algum irmão. 마태복음 5장에 예수님께서 먼저 그 형제와 화해하고 화목한 뒤에 다시 와서 기도하라는 Então, 거예요. Mateus capítulo 5, o Senhor ele disse para nós conseguimos a paz, nós temos quebrarmos essa inimizade com o irmão para que possamos voltar e orar diante do Senhor. 그래서 내가 이렇게 하나님께 기도하다가요, 어떤 형제 자매를 내가 미워하고 있고 내 마음에 용서하지 못한 그것이 생각이 나면요, 먼저 그 형제와 화해해야 됩니다. Então, se nós estivermos orando e estivermos lembrando de, eu odeio algum irmão ou estou em conflito com ele, então eu preciso resolver isso primeiro. 기도할 때 왜 그걸 생각나게 하셨겠어요? Então, por que 하나님? será que o Senhor Deus ele nos faz lembrar disso quando estamos orando? 야, 너 기도하기 전에 그 사람 찾아가서 먼저 화해해라. Que antes de orar, vai e resolva esse problema com o irmão. 먼저 화목하게 해라. O primeiro precisa estar em paz. 너는 네 형제를 용서하지 않으면서 왜 나에게 기도하냐? Então, como é que você ora para mim se você não está, se você não perdoa nem o seu irmão? 하나님이요, 우리 죄를 또 하나님 앞에 자백하면 하나님이 용서해 주십니다. Então, quer dizer que quando nós confessamos o nosso pecado para o Senhor ele irá nos perdoar. 그래서 매일매일 우리는 우리의 죄를 하나님 앞에 자백해야 돼요. É por isso que todos os dias nós precisamos confessar nossos pecados diante de Deus. 그래서 요한일서 1장 9절에 보면 우리가 우리 죄를 하나님 앞에 자백하면 하나님이 우리를 용서하신다 É 그랬습니다. por isso que em 1 João capítulo 1 versículo 9 o Senhor ele diz quando nós confessamos o nosso pecado ele é justo em nos perdoar. 그건 구원받은 사람에게만 해당되는 Quer dizer que 말씀이에요. essa palavra somente se aplica para aquele que recebeu a salvação. 우리가 천국 가기 위해서는 오직 예수님의 피가 우리의 죄를 해결해 주십니다. Então, quer dizer que quando nós tentamos ir para o céu, o que pode resolver? Somente o sangue do Senhor Jesus. 근데 구원받은 이후의 죄는 이제 물론 그것도 예수님 피가 해결해 줬지만 구원받은 이후의 그 죄는요, 매일매일 하나님 앞에 그 죄를 자백해야 돼요. Então, mas o pecado diante do Senhor Deus, antes de receber a salvação, nós sempre precisamos confessar diante do Senhor Deus. 그러면 하나님이 그 죄를 용서해 주시고
기도를 다시 그 기도를 할 수 있도록 하나님이 들어주시는 거예요. E assim, após a salvação, quando nós estivermos orando diante do Senhor Deus, Ele pode resolver esse problema e Ele pode sempre permitir para que possamos orar e fazer esse trabalho. 그래서 우리가 매일 밤에 자기 전에 기도해야 됩니다. É por isso que todos os dias nós precisamos, antes de dormir, orar diante do Senhor Deus pela noite. 침대에 눕기 전에요. 침대에 먼저 무릎을 꿇어야 돼요. Então, antes de nós deitarmos na cama, nós precisamos ajoelhar diante do Senhor. 아니면 침대에 올라가기 전에 기도하고 침대에 올라가야 됩니다. Então, antes de irmos para a cama, nós precisamos orar primeiro. 하나님, 제가 오늘 이러이러한 죄를 지었습니다. Ah, Senhor Deus Pai, hoje realmente pequei este pecado, isso, isso. 용서해 주세요. Me perdoe. 이 죄를 짓지 않도록 도와주세요. Permita para que eu não peque este pecado. 그렇게 할 때 하나님과의 관계가 다시 회복이 됩니다. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor Deus, Ele restaura a nossa relação com Ele. 그리고 또 부모는 자녀를 위해서 기도해야 돼요. E os pais precisam orar pelos seus filhos. 자기 우리 자녀의 신앙을 위해서 기도해야 됩니다. Os pais precisam orar pela vida de fé de seus filhos. 우리 자녀가 하나님 앞에서 올바로 성장해 갈 수 있도록 하나님 도와주세요. Senhor Deus, permita para que os meus filhos eles possam crescer de forma correta diante do Senhor Deus. 부모가요, 돈만 주는 게 부모의 역할이 아니에요. O trabalho do pai não é da mãe e do pai não é somente dar o dinheiro para ele. 부모는 그 자녀를 위해 기도해야 됩니다. Os pais precisam orar pelos seus filhos. 그리고 남편은 아내를 위해서 기도해야 O 돼요. marido precisa orar pela esposa. 아내는 남편을 위해서 기도해야 A esposa 됩니다. precisa orar pelo seu marido. 그래서 아내의 기도가 남편을 돕는다라고는 책이 있잖아요. É por isso que tem como se fosse um livro dizendo que a oração da esposa ajuda o marido. 그 유명한 É 책이죠. um livro bem famoso. 남편의 기도가 또 아내를 돕는 거예요. E também a oração do marido pode ajudar a sua esposa. 그리고 마지막으로 E por fim, 간절히 기도하는 걸 하나님이 들어주십니다. o Senhor Deus ele ouve muito bem a oração de súplica diante do Senhor. Primeiro Reis, capítulo 18, 아까 봤었죠? A palavra que nós já vimos. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 42. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do camelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. 이 기도하는데요, 이 머리를 무릎 사이로 넣었다고 돼 있어요. Então aqui ele fala que ele, quando estava orando, ele colocou o seu rosto entre os joelhos. 이건요, 아주 땅에 바짝 엎드려서 간절히 하나님께 기도하는 걸 말합니다. Quer dizer que ele se encolheu no chão para orar diante do Senhor Deus suplicando. 이건 대충 기도하는 게 아니라요, 막 온 힘을 다해서 아주 간절히 기도하는 거예요. Isso não é uma oração qualquer, quer dizer que ele está orando com toda a força. 여러분, 형식적인 기도는 그 능력이 없어요. Então uma oração normal realmente não tem força nenhuma. 하나님, 그냥 늘 하던 대로 그냥 형식적으로 기도하는 건 힘이 없지만요, 정말 간절한 기도를 하나님이 Que é 들어주십니다. aquela oração conceitual que fazemos todos os dias, aquilo não tem força, é uma força, a oração somente com força que tem. 예수님이 십자가에 달리시기 전에 얼마나 간절히 기도하셨는지 아시죠? Então vocês podem ver como o Senhor Jesus ele suplicou em oração diante do Senhor quando antes de ser crucificado. 여러분, 루카스 capítulo 22 한번 보세요. Nós olhamos Lucas. Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 44. Lucas, capítulo 22, versículo 44. 여기 보면 예수님이 힘쓰고 애써서 간절히 기도하시니까 땀이 핏방울처럼 땅에 떨어졌다고 돼 있어요. Então aqui ele fala que o Senhor Jesus, ele pondo-se em oração, ele orou e o suor dele tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. 이게요, 정말 간절히 힘써서 기도하면 이 땀에 피가 섞여서 나온대요. Quando você se esforça para orar intensamente, dizem que realmente o suor ele cai no chão como se fosse sangue. 실제로 의사들이 이렇게 말을 합니다. Então os médicos eles dizem dessa maneira. 정말요, 간절히 기도하면 너무 큰 스트레스 가운데 기도하면요, 이 땀 속에 피가 섞여서 나온다는 Então 거예요. quando você ora com uma grande concentração, realmente a pessoa quando estiver suando, o sangue ele se mistura
Aí esse suor começa a gotejar. 예수님도 하나님의 일을 이루기 위해서 십자가를 지는 그 일을 이루기 위해서 정말 간절히 기도하셨습니다. Então, porque o Senhor Jesus ele orou de forma bem, como posso dizer, de forma bem intensa para que pudesse fazer essa oração diante do Senhor. 그래서 어떤 사람 뭐라 그랬냐면 뜨겁게 기도하지 않으면요 기도가 하늘로 올라가다가 다 못 올라가고 얼어붙는다고 그랬어요. Tá, algumas pessoas dizem que se você não orar com grande calor diante do Senhor Deus, essa oração vai subindo e no meio do caminho ele congela e cai. 뜨거운 기도만이 하나님께까지 닿을 수 있다. Somente a oração que é quente pode chegar até o Senhor. 여러분 예수님도 그 불의한 아주 악한 재판관, 악한 판사 얘기를 하셨잖아요. Então o Senhor Jesus ele também disse sobre sobre o juiz que era mau. 한 과부가요 억울한 일이 있어가지고 그 판사를 찾아오는 거예요. Então uma mulher ela veio procurando por aquele juiz por causa que ela passou por grandes dificuldades. 저 너무 억울해요, 도와주세요. Porque ela foi incriminada dizendo: "Ah, por favor, me ajude." 판사가요 아주 악한 판사기 때문에 듣지 않습니다. Mas já que era um juiz muito mau, ele não ouve. 들은 척도 안 했어요. Ele fingiu que nem ouviu. 그런데요 그 여자가 매일 찾아와서 두드리는 거예요. Mas todos os dias ela veio batendo na sua porta. 도와주세요. Me ajude. 도와주세요. 그러니까 판사가 도와주고 싶은 마음이 아니라 아주 귀찮아가지고 아주 귀찮아서 빨리 돌려보내려고 그 여자를 도와줬다고 그러더라고요. Então o juiz ele não quis ajudar por causa que ele tinha um bom coração em relação a ela, mas é por causa que ele se cansou e queria ajudar logo para mandar ela embora. 예수님이 이렇게 기도해야 된다고 Então 말씀하셨어요. o Senhor Jesus ele disse que nós precisamos orar dessa maneira. 아주 하나님이 귀찮을 정도로 Nós 기도해라. precisamos orar tanto que o Senhor Deus ele vai se chatear. 계속 기도해라. Então nós precisamos orar sem parar. 어제 그 저희 둘째 딸이 생일이었어요. 어제. Então ontem foi o aniversário da minha segunda filha. 근데요, 이 한국에서는 아이들 생일 잔치를 잘 안 해줍니다. Então na Coreia nós não fazemos muito uma festa de aniversário para as crianças. 거의 안 해줘요. Quase não faz. 뭐 저도 생일 잔치 뭐 해본 적이 없어요. Eu também não tenho muitas lembranças de ter comemorado meu aniversário. 어떤 때는 어제가 내 생일이었네. 그럼 지나가요. Tinha algumas vezes que eu falava, ah, ontem era meu aniversário e somente 그냥 passa. 지나갑니다. Só passa. 왜냐하면 한국은 생일날 나이를 한 살 먹는 게 아니라 1월 1일 날 모든 사람이 똑같이 한 살 올라가요. Então, a contagem social que na Coreia faz não é no dia do seu aniversário que você ganha mais um ano de vida. Quando já começa um novo ano, ele já fala que você já tem mais um ano de idade. 그래서 생일이 큰 의미가 없어요. Por isso que não tem muita importância essa data. 근데 오히려 1월 1일은 모든 사람이 한 살 올라가기 때문에 1월 1일이 훨씬 더 큰 의미가 É 있어요. por isso que no dia 1 de janeiro, já que todos eles estão envelhecendo, todo mundo junto, então é um dia mais comemorativo. 어제 둘째 딸의 생일 파티를 조그맣게 아주 간단하게 교회에서 해줬습니다. Então eu fiz uma festa para minha filha na igreja de forma pequena. 왜냐면요, 작은 애는 생일 3달 전부터 매일 물어봐요. Então porque a minha filha pequena, há 3 meses atrás, ela está todos os dias me perguntando: 아빠, 이제 몇 밤 자야 돼, ah, 생일이야. pai, quantas noites eu preciso dormir para chegar? 아빠, 이제 몇 밤 남았어. Ah, falta quantos dias agora? 야, 이제 60밤 남았어. Eu falo, ah, falta 60 dias. 아빠, 몇 밤 Eu 남았어. falo, pai, falta quantos 야, 아직 dias? 40밤 남았어. Ah, falta 40 dias ainda. 아빠, 생일날 다 뭐 사줄 Ah, 거야? pai, o que o Senhor me comprar no aniversário? 그러니까요, 생일을 잊어버릴 수가 없어, 잊어버릴 수가. É por isso que não tem como não esquecer do aniversário. 그러니까 생일 잔치도 하고 선물도 받는 거예요. É por isso que recebe tanto o presente de aniversário e tanto o seu presente. 근데 큰 애는요, 안 물어봐요. Tá, a mais velha ela nem pergunta. 뭐 이렇게 아빠 몇 밤 남았어, 내 생일 언제 안 물어봅니다. A pequena nem pergunta, pai, quantos dias faltam? 그래서요, 그 큰 아이의 생일은 그냥 생일 잔치 없이 그냥 지나가 버렸어요. A o aniversário da minha filha mais velha, sem fazer uma festa de aniversário, só passou. 이게 뭐냐? 계속 요구하는 사람에게 들어주는 거예요. O que isso quer dizer? Quer dizer que somente para aquele que pede continuamente que é atendido. 계속 요구하면 들어줍니다. Quando você pede continuamente, o Senhor irá te atender. 그래서 엄마 아빠가 둘을 똑같이 사랑해도요, 계속 조르는 사람에게 들어주는 거예요. Mesmo que os pais amem os seus filhos, os dois de forma igual, realmente aquele que pede mais o Senhor, ele há de atender. 하나님도 똑같습니다. 하나님도 Então para Deus é a mesma coisa. 똑같이 사랑하시지만 매일 조르는 사람이 있어요. 매일. Ele ama de igual maneira, mas existe aquele que todos os dias está pedindo. 하나님 이거 주세요. Ah, Deus, me permita isto. 그 다음날 하나님 주시라니까요. Ah, Deus, me permita isso. 빨리 주세요 Por 하나님. favor, me permita isso logo. 하나님이요 이제 줍니다 이제. Então, Senhor Deus, ele vai dar. 끈질긴 기도를
들어줄 때까지 끈질기게 기도해야 돼요. Porque precisa orar de forma intensa até que o Senhor Deus atenda. 마태복음 15장을 보세요. Se olharmos em Mateus capítulo 15, 마테우스 카피톨 15. Mateus capítulo 15, versículo 27. Versículo 27. Mateus 여기 여기 보면 22절에 여자가 예수님 보고 딸을 고쳐달라고 말하죠. 22절에. se olharmos no versículo 22, uma mulher ela vem pedindo ajuda para que a sua filha pudesse ser curada. 그런데 23절에 예수님이 아무 말씀도 대답하지 않았습니다. Mas o Senhor ele não respondeu de forma alguma no versículo 23. 그러니까 제자들이 예수님 저 여자가 뭐 자꾸 뭘 달라고 얘기합니다. Então os discípulos começaram a falar: "Ah, Senhor, aquela mulher está perseguindo a gente, pedindo toda hora alguma coisa." 그러니까 24절에 예수님이 나는 이스라엘 사람을 위해서 나는 보냄받았지 나는 이방인들 병 고쳐주지 않는다라고 E 말씀하셔요. o Senhor Jesus disse: "Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não atendo os gentios, que é porque aquela mulher era de Cananeia." 처음에는 여자가 요구하는데도 예수님이 아무 말씀 안 하셨어요. Então aquela mulher ficou pedindo para o Senhor, mas o Senhor ele não respondeu em nada. 그런데도 여자가 달라고 하는 거예요. Mas a mulher continuou pedindo. 그러니까 예수님이 야 나는 이스라엘 사람의 병을 고쳐주지 저 이방인 여자의 병을 고쳐주지 않는다라고 말씀하십니다. Então o Senhor ele disse: "Eu não curo as enfermidades dos gentios, mas sim somente de Israel." 근데 여자가요 포기하지 않고 또 얘기합니다. Mas essa mulher ela não desistiu, ela continuou orando, 예수님 도와주세요. dizendo: "Ah, Senhor, por favor, me ajude." 예수님이 한 번 더 얘기합니다. Então 야 o Senhor ele disse mais uma vez. 자녀의 떡을 개한테 줄 순 없다. Então o Senhor ele disse dessa maneira: "Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos." 그 여자를 개라고 했어요. Então ele chamou aquela mulher de cachorro. 이스라엘 민족은 하나님의 자녀지만 너 이방인들은 개다. O povo de Israel são os filhos do Senhor Deus, mas vocês gentios são como cachorro. 왜 자녀에게 줄 떡을 개에게 주냐? 난 주지 Por 않겠다. que que eu vou dar o pão que eu daria para os meus filhos para o cachorro? 예수님이 이렇게 말하면요. 웬만한 사람 같으면요. 뭐 나를 개라고 해? 하면서요. 막 욕하고 가버렸을 거예요. Então, se o Senhor Jesus disse dessa maneira, se fosse qualquer outra pessoa, eu teria falado: "Tá me chamando de cachorro?" Ia brigar com o Senhor Jesus e ia embora. 근데 이 여자는 포기하지 않습니다. Mas essa mulher ela não desistiu. 일부러 예수님이 이 여자가 얼마나 끈질기게 기도하는지 그 여자의 믿음을 시험하기 위해서 일부러 이렇게 Então o 말씀하셨거든요. Senhor Jesus ele disse dessa maneira para ver quão firme era essa fé nessa oração dela. 이 여자가 예 예수님 맞습니다. 저는 개입니다. E ela disse: "Sim, Senhor, eu também sou como um cachorro." 근데 개들도 주인들 밥 먹을 때 부스러기는 주잖아요. Então ela disse: "Mas Senhor, até os donos quando eles estão comendo, eles dão as migalhas para os cachorros." 저 개 맞는데요. 개도 먹다가 고기 하나씩 던져 주잖아요. Então eu sou sim, eu sou um cachorro, mas quando estiverem comendo, joga pedaço de carne. 그러니까 저 좀 도와주세요. Então por favor, me ajude. 예수님이 뭐라고 O 말씀하십니까? que que o Senhor Jesus disse? 28절입니다. Versículo 28. 여자야, 내 믿음이 크도다 네 소원대로 되리라 하시니. Eu disse: "Ó mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas." 네 믿음이 크다라고 말씀하셔요. Disse: "Grande é a tua fé." 그 딸이 나았습니다. A filha dela foi curada. 여러분, 예수님이 어떤 믿음을 크다고 말씀하셔요? O Senhor ele disse que qual é a grande fé? 포기하지 않고 기도하는 믿음. É aquela fé que não desiste. 포기하지 않고 기도하는 믿음을 Aquela fé 크다고 que não 말씀하셔요. desiste e ora é grande diante do Senhor. 여러분, 우리 한두 번 기도하고 안 들어주신다고 기도 안 하면 안 됩니다. Então nós não podemos somente orar uma vez e dizer: "Ah, o Senhor Deus ele não me atendeu e eu vou desistir." 이루어 주실 때까지 계속 기도해야 Eu 돼요. preciso orar continuamente até que se cumpra. 여러분, 조지 뮬러라는 사람 아시죠? Vocês conhecem o George Miller? 기도의 사람입니다. É o homem que representa a fé. 그 사람은 친구 한 명을 전도하기 위해서 52년간 기도했대요. Perdão, ele representa a oração. Ele orou durante 52 anos para que um amigo dele pudesse receber a salvação. 기도를 52년 만에 그 친구가 구원을 받은 Ele 거예요. orou durante 52 anos para que o amigo dele pudesse receber a salvação. 갈라디아서 6장 9절에 너희가 피곤하지 않으면 포기하지 아니하면 반드시 얻을 것이다 그랬습니다. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4 diz que se nós orarmos sem desistir, o Senhor ele irá nos permitir. 기도하되 포기하지 않으면 너희가 이 얻을 것이다. Vamos orar, mas sem desistir, porque o Senhor irá nos permitir. 우리는
포기하지 않고 기도해야 Então 됩니다. nós precisamos orar sem desistir. 그래서 오늘 기도에 대해서 좀 배웠습니다. Então, hoje nós aprendemos um pouco sobre a oração. 예수님이 기도하는 분이셨습니다. O Senhor era aquele que orava. 그리고 하나님은 우리에게 쉬지 말고 기도하라고 O 말씀하셨어요. Senhor é aquele que disse para nós orarmos sem desfalecer. 기도하는 것에 항상 힘쓰라라고 말씀하셨습니다. Sempre precisamos colocar a nossa força para orar. 여러분 우리가 정말 이 기도는 실제로 해야 됩니다. Então a oração é algo que necessariamente nós precisamos fazer. 아침에 일어나자마자 우리 기도합시다. Quando nós acordarmos, precisamos orar. 하나님 오늘 하루 지켜주세요. Senhor Deus, por favor, guarde o dia de hoje. 오늘도 하나님 말씀에 순종하며 살게 해주세요. Senhor Deus, permita para que hoje eu possa viver obedecendo a sua palavra. 그리고 밤에 잠들기 전에 우리 또 기도합시다. E vamos orar antes de nós dormirmos também. 우리 교회가 더 많이 전도할 수 있도록 도와주세요. Senhor Deus, permita para que a nossa igreja possa pregar bem mais. 이 강당을 빨리 다 사람 전도해서 이 강당에 다 사람들이 채워질 수 있도록 하나님 도와주세요. Senhor Deus, por favor, ajude para que toda essa igreja possa ser preenchida. 복음을 위해서 내가 더 희생할 수 있도록 하나님 도와주세요. Senhor Deus, permita para que eu possa me esforçar e sacrificar mais pelo Evangelho. 브라질에 더 많은 사람들이 구원받고 교회가 세워질 수 있도록 도와주세요. Senhor Deus, por 기도합니다. favor, permita para que muitas igrejas possam ser fundadas aqui no Brasil, para que muitas pessoas possam receber a salvação. 여러분 정말 기도합시다. Então, nós precisamos orar. 정말 하나님이 들어주시는지 안 들어주시는지 우리가 한번 기도해 보자고요. Nós precisamos orar diante do Senhor Deus para ver que se o Senhor Deus irá atender o nosso pedido ou não. 아, 기도는 이런 거구나. 그냥 알고 끝나면 아무 소용이 없어요. Não adianta eu somente pensar, a oração é algo assim e esquecer. Então não tem nenhum resultado. 실제로 기도에 대한 말씀을 들었으면 실제로 기도해야 됩니다. Se realmente ouviu uma palavra referente à oração, eu preciso orar conforme. 실제로 기도하는 사람이 하나님께 복을 얻을 거예요. Aquele que realmente ora diante do Senhor pode ser abençoado por Deus. 기도의 기쁨과 내가 기도했는데 하나님이 들어주시면 얼마나 큰 기쁨이 있겠어요. Então, se eu oro diante do Senhor e é atendida a minha oração, como isso é uma grande felicidade. 우리 그 기쁨을 다 좀 맛보고 체험했으면 좋겠습니다. Então, eu gostaria que todos nós pudéssemos experimentar disso, nós possamos participar disso. 네, 같이 기도하겠습니다. Então, vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 또 기도에 대해서 배웠습니다. Hoje nós aprendemos sobre a sua oração. 저희가 하나님이 말씀하신 대로 기도하는 사람이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos nos tornar em pessoas que oram diante do Senhor. 항상 하나님께 묻고 또 쉬지 않고 하나님께 기도하는 삶을 살게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver diante do Senhor Deus, que nós sempre possamos perguntar. 항상 하나님을 의지하고 또 하나님의 뜻을 구하며 살게 해 주시옵소서. Que possamos viver dependendo do Senhor e buscar a sua vontade. 우리에게 기도의 중요성을 더욱 알려주시고 또 기도의 기쁨과 즐거움을 또 맛보아 알 수 있도록 Que o 도와주시옵소서. Senhor Deus nos ensine a importância da oração e possamos provar desse trabalho da oração. 우리 브라질리아 형제 자매들이 더욱 하나님 앞에 기도하는 사람들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nossos irmãos e irmãs da Igreja de Brasília possam fazer o seu trabalho nessa oração. 오늘 함께하지 못한 형제 자매들 또한 주님 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus possa proteger os irmãos e irmãs que não estão presentes aqui hoje. 또한 코로나 바이러스 가운데서도 또 모든 형제 자매들 건강 지켜주시기를 원합니다. E que no meio desse Covid-19 que o Senhor Deus possa guardar a saúde de todos os irmãos. 어려운 상황 속에서 더욱 하나님만 의지할 수 있도록 Que no meio dessa 도와주시옵소서. dificuldade nós possamos depender somente mais do Senhor. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.